Deixa eu ver. Eu acho que já está gravando. Já Bem-vinda, começou. e a live é sua. Muito obrigado, muito obrigado. Boa noite para quem está chegando, então. Vou ficar aqui meio que controlando para ver quem entra, para admitir o pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a essa festa de possibilidades, falando então sobre leve e pesado. Gratidão por estarem aqui. Vou esperar só mais uns 2 minutinhos, pessoal, porque como tem que admitir as pessoas, eu prefiro dar uma esperada só um minutinho a mais, e aí a gente já começa a conversar. E qualquer pergunta que vocês tiverem, por favor, coloquem aqui no chat, fiquem muito à vontade para colocar suas perguntas, suas dúvidas. Eu vou começar me apresentando. Para quem não me conhece, eu sou a Diana Raquel, o nome já diz. Eu sou a facilitadora certificada de Access Consciousness. Eu conheci o Access em 2015 e me tornei facilitadora de barras em 2017. E de lá para cá, assim, uma mudança incrível na minha vida. Assim, eu sou muito suspeita em falar das ferramentas de Access, né? Então, quando me convidaram para participar do Fractal e perguntaram que ferramenta eu gostaria de falar, né? Na hora que eu recebi o convite, já veio uma expansão. E aí eu disse, é lógico, leve e pesado, se ninguém falar, se nenhum outro facilitador falar, é o que eu escolho falar. Porque desde sempre, eu sempre fui muito conectada com a minha intuição. E na época eu não sabia que isso era a leveza, era uma escolha de leveza, de ser a leveza, né? E hoje, depois de conhecer as ferramentas do Access, a gente tem a nítida sensação, né, do que é escolher pelo leve e escolher a mentira, porque a mentira aperta, né? Então, quando eu recebi esse convite, eu disse, com certeza, na hora já expandiu, então eu vou falar do leve e pesado, porque é uma ferramenta que eu uso no meu dia a dia e eu verdadeiramente, assim, eu posso dizer que eu sou leve e pesado, eu sou essa ferramenta todos os dias. Boa noite, Flávia, seja bem-vinda, gratidão. E então, esse ser a leveza, para mim, é muito leve de falar dessa ferramenta. E eu sempre falo para ser as ferramentas, né? Todos os dias, ser as ferramentas, não simplesmente ter as ferramentas, porque é muito fácil você ir lá, fazer um curso e engavetar, não utilizar. E aí você continua escolhendo o pesado disso. E quando você começa a ser as ferramentas todos os dias, usar, né? É o ser mesmo, você começa a perceber o que expande, você passa a fazer escolhas mais conscientes. Então, como eu estava dizendo, eu conheci o Barras de Access primeiramente em 2015, depois em 2017 eu fiz o meu primeiro curso. E a partir do momento em que eu recebi a minha primeira sessão em 2015, eu já sabia exatamente que eu queria ser uma facilitadora de barras. Por quê? Porque quando eu recebi a primeira sessão, eu saí tão leve da maca que eu dizia que eu tinha que ensinar essa ferramenta, as barras de Access para os meus clientes. E é claro, eu não sabia como funcionava, como era, não sabia como eu ensinaria isso, mas eu sabia que eu ensinaria de alguma forma meus clientes a utilizarem barras de Access com sua família ou como uma própria ferramenta de autoconhecimento. Eu nem imaginava tanto na profissionalização, mas sim em ensinar os meus clientes para que eles pudessem utilizar no dia a dia, porque a transformação era muito rápida. Então, depois que eu fiz o meu primeiro curso de barras, lá em 2017, aí eu fui pesquisar, né? Fui ver como fazia para ser facilitadora.
E levou, assim, eu acho que 2 meses para que eu fosse já facilitadora de barras. Por quê? Porque era uma escolha e eu estava seguindo a leveza, sem saber o que era o leve, totalmente intuitivo. E essa intuição, quando eu fiz o curso de barras pela primeira vez, pessoal, se alguém aqui não souber, quiser mais detalhes, eu não sei se todos conhecem barras de Axis, podem colocar aqui no chat. Se vocês não conhecerem também o PodPoc do Axis, por favor, coloquem aqui no chat também. Depois eu já vou colocar o link aqui para que vocês saibam, tenham mais consciência do que a gente talvez vá utilizar nessa live, tá bom? Então, assim, eu fiz o primeiro curso de barras, e quando eu fui fazer o primeiro curso de barras, eu ia pela expansão, simplesmente o tempo todo pela leveza, né? Seguindo a leveza o tempo todo. E quando eu fiz o curso de barras, eu descobri que tinham outros cursos de Axis. Por quê? Porque o Axis, ele é esse conjunto de ferramentas de expansão de consciência, e barras é só ali uma pontinha do iceberg, né, que a gente fala. Então, tem muitas outras ferramentas energéticas que nós podemos usar. E eu acabei, assim, o universo foi me presenteando com várias possibilidades, com as infinitas possibilidades, e eu emendei uma maratona. Eu fiz barras de Axis logo antes de barras de Axis mesmo, um dia antes eu fiz o curso de facelift, depois já emendei com fundamento, emendei com outros processos corporais, fiz uma introdução ao curso de entidades, tudo assim, num período de 10 dias, porque eu tinha viajado para fazer o curso de barras, e acabei aproveitando a viagem e fazendo todos os cursos que a facilitadora, que ela não morava aqui na época, ela morava na Austrália, ela tinha vindo só para facilitar os cursos, e eu acabei aproveitando essa viagem dela e a minha viagem também para fazer todos esses cursos. E a partir disso, eu descobri o que era o tal do leve e do pesado. Por quê? Porque antes eu seguia a minha intuição, seguia meu saber, eu sempre fui seguir a intuição. Ok, isso aqui tá vibrando, eu vou para esse lugar, eu vou para esse lado que eu vou, é para esse caminho que eu vou, é para lá que eu vou, né? O lado da expansão. Mas não conhecia o leve e o pesado, e nem a questão das perguntas. As perguntas também, elas vêm muito na intuição, mas eu não sabia como era. E quando eu fiz, então, essa maratona aí de cursos, e eu fui vendo, gente, mas é tão fácil, é tão simples, porque são ferramentas pragmáticas. E o Axis, ele traz essa energia de nós termos mais consciência e uma explicação muito fácil, que, aliás, nós nem precisamos receber a explicação ou saber a explicação, porque quando a gente busca a explicação, nós vamos para a mente lógica, né? Mas o Axis, ele traz muito essa questão da facilidade, de não precisar entrar a fundo, mas por que isso funciona, por que não funciona, por que tem que ser assim, por que tem que ser assado? Não, é simplesmente você seguir a leveza, aquilo que expande para você, e ter a certeza de que vai dar tudo certo. Por quê? Porque você está seguindo o seu saber. Então, quando me perguntaram, né, qual a ferramenta que eu gostaria de falar, e aquilo expandiu tanto, eu disse, eu levo e pesado, porque é exatamente o que eu vivo todo dia, né? Então, hoje eu pergunto para você, quanta leveza você está tendo na sua vida? Quanta leveza você está sendo na sua vida? Quanta leveza você poderia estar escolhendo que você não está escolhendo, que se você escolhesse, você expandiria muito mais. Tudo que isso traz à tona, vamos destruir e descriar. Certo, errado, bom e mal, PodPoc, todas as 9, curtos, garotos e aléns. Deixa eu colocar aqui o link. Se alguém, acho que eu escrevi certo. Se alguém não souber o que é o PodPoc, o nosso enunciado aclarador, por favor, acesse esse link que eu vou colocar aqui. Ops.
acabei botando um copia e cola aqui, que eu não sei se eu tinha escrito certo, mas aqui vocês vão encontrar toda a explicação do que é o enunciado aclarador do Access Consciousness, que ele funciona como uma varinha mágica, como uma abracadabra, como um pirlim-pim-pim, né? Quando a gente fala o enunciado aclarador, ele vai dissipar todos os bloqueios, todas as limitações que você tenha, que te impedem de seguir a leveza, de criar mais para sua vida, de expandir mais. Porque o que torna pesado, o que limita a gente, o que bloqueia a nossa vida, o que bloqueia as nossas escolhas? A nossa mente lógica e racional. A nossa mente lógica e racional que fala o tempo todo o quanto as coisas são difíceis, o quanto você é incapaz, o quanto essa realidade que nós estamos vivendo só permite você ir por um caminho até um determinado ponto. E aí você vai o que fazendo? Criando barreiras invisíveis, barreiras energéticas que te impedem de seguir além, que te impedem de dar o próximo passo. Por quê? Porque você realmente vai pela mente lógica e racional e começa a comprar esses pontos de vista, esses pontos de referência que você ouve de outras pessoas, que você ouve dessa realidade da sociedade e que te falam, não vou conseguir, realmente, fulano tem razão, é muito difícil, não vai dar certo. E se eu tentar, e se eu for fazer tal coisa, e aí eu me ferrar, e aí não der certo, como vai ser? Percebe como essa energia é pesada? Quando você começa a ir por esse caminho, pela mente lógica e racional, começa a ficar pesado, começa a contrair. Esqueçam totalmente essa mente, esse pensamento, sentimento, emoção. Percebam aqui o quanto contrai quando você pensa que as coisas não vão dar certo ou que você vai ter uma dificuldade. Tudo que isso está trazendo à tona, vamos destruir, descriar de uma vez por todas, por toda a eternidade, certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as 9 cultos, garotos e aléns. Então, como seria você viver a leveza todos os dias, em vez da dificuldade? Como seria você escolher a leveza, em vez da dificuldade? Como seria você acessar a sua consciência, o seu saber que é só seu, de mais ninguém, e seguir o que expande para você o tempo todo, o que é leve para você o tempo todo. Então, aqui eu gostaria de propor, primeiramente, não, vou deixar mais para o final, para a gente fazer o exercício do leve e pesado e vocês irem percebendo o que vai expandindo, o que vai contraindo, mas eu vou esperar mais um pouquinho, porque daí vai chegar mais gente, vai ser melhor. Tá mais leve esperar um pouco. Então, assim, como seria você acessar todos os lugares em que você comprou a dificuldade dos outros e escolher definitivamente mandar tudo isso embora? Como seria você acessar todos os lugares em que você não se permitiu acessar o seu saber, e sim acreditou, comprou os pontos de vista, as crenças de outras pessoas e que te impediram, de alguma forma, de criar mais para sua vida. Acesse tudo isso nesse momento, perceba o peso e escolha a leveza. O que é escolher a leveza? É simplesmente mandar embora. Então, todos os lugares, vidas, realidades, dimensões em que você se impediu de acessar o seu saber por conta de crenças, de limitações, de bloqueios, de pontos de vista, de pontos de referência da sua família, da sociedade, de toda essa realidade, estaria agora disposto, disposta
a retratar, rescindir, recriar, dissipar, destruir, descriar, tudo isso por toda a eternidade, certo, errado, bom e mal, pode, pode, todas as 9, curtos, garotos e aléns. Todos os lugares, vidas, realidades e dimensões em que você se impediu de criar algo na sua vida, porque você estava com pontos de ordem trancados no seu corpo, sobre as dificuldades dessa realidade. Vamos agora retratar, rescindir, recriar, dissipar, destruir, descriar, tudo isso por Deus milhões de vezes. Certo, errado, bom e mal, pode, pode, todas as 9, curtos, garotos e aléns. E assim, eu gosto muito de contar a história, né? Quando eu conheci, né, então, as barras de Axis, e eu comecei a seguir a leveza de tudo que me aparecia, todas as infinitas possibilidades que me apareciam o tempo todo. E aí eu ficava na pergunta o tempo todo, porque quando a gente faz o primeiro curso de barras, quem tem curso de barras aqui deve saber isso, a gente começa a usar a ferramenta toda hora, né? E quer que todo mundo escolha também, todo mundo, a gente quer mudar todo mundo, né? Só que é a escolha de cada um. Então, quando eu fiz o primeiro curso de barras, eu começava a perguntar para tudo. O que é leve, o que é pesado, o que é leve, o que é pesado. Só escolhia o leve, só escolhia o que expandia. E aí, muitas vezes, essa escolha era totalmente o oposto de algo que eu já tinha planejado, de algo que outras pessoas da minha família estavam também determinando, concluindo, né? E aí eu dizia, não, vamos mudar tudo isso, vamos fazer totalmente o contrário, porque tá mais expansivo, mais leve, né? E aí a gente realmente se divertia muito mais. Os meus filhos começaram a perceber essa transformação no dia a dia, porque eles percebiam que as minhas escolhas, que estavam totalmente fora do racional, da conclusão, do lógico, da definição, mas estavam, sim, criando muito mais diversão para a nossa vida, muito mais alegria, muito mais felicidade. E aí, começou a se perceber, eu comecei a perceber na minha vida um caminho de cada vez mais possibilidades. Porque o que acontece? Quando você vai escolhendo pela leveza, pela expansão, e aquilo começa a vibrar no teu corpo e começa a trazer mais alegria, o que o universo compreende? Que você quer mais daquilo. Porque você está escolhendo pelo caminho da expansão, você está escolhendo pela felicidade, pela alegria, porque aquilo começa a vibrar e começa a te trazer felicidade. E aí o universo vai te mandando mais possibilidades que expandem cada vez mais para você. Do contrário, acontece quando você escolhe a contração, quando você escolhe pela mente lógica e racional. Por quê? Porque o universo, ele entende essa linguagem da energia. Então, quanto mais você está contrariado, mais daquilo o universo te manda. Por quê? Porque ele entende que é isso que você gosta. Ué, essa pessoa aí, ó, fulano só escolhe o pesado, então deve gostar, né? E aí ele vai te mandando mais coisas que contraem. E aí, de repente, você não compreende o que está acontecendo e começa a ver o errado de você. Por quê? Porque você está escolhendo a contração, o pesado, porque algo nessa realidade te fala que tem que ser assim, ou porque você aprendeu que tem que ser assim. E aí você está ali dentro de uma caixinha, escolhendo pelo pesado, que não é leve, você sabe que tem alguma coisa ali, mas de repente não tem a consciência do que é, e aí o universo vai te mandando mais possibilidades pesadas, que pesam. Enquanto você não trocar essa escolha, mais daquilo o universo te manda, mais daquilo o universo te manda. Como seria, a partir de hoje, escolher a leveza? Escolher o que expande? Escolher a Flávia ali, com certeza. Por quê? Porque te traz mais alegria, mais felicidade. É muito mais expansivo. Então, assim, e aí o que acontece? Você começa a perceber, a ver o errado de você. Então, hoje, a partir de hoje, eu convido a vocês não verem mais o errado de vocês. Todos os lugares, todos os momentos que você, na sua vida, em algum momento viu o errado de você, vamos agora
tratar, rescindir, recriar, dissipar, enviar tudo isso embora, de uma vez por todas, por toda a eternidade. Certo, errado, bom e mal, porte e poc, todas as 9, curtos, garotos e aléns. Quando nós falamos o certo e o errado, no enunciado aclarador, é justamente porque não existe um certo, não existe um errado. Existem diferentes pontos de vista de acordo com a consciência que você tem naquele momento. E quando você tem alguma consciência, quando você, de repente, escolheu pelo pesado, era a consciência que você tinha na época, tudo bem. E você sempre pode fazer uma escolha diferente. Então, hoje aqui é o convite para que você escolha a leveza em vez da contração. Para que você saia da caixinha em que te colocaram em algum momento da sua vida e escolha pelo seu saber, porque quando você escolhe pelo seu saber, você escolhe pela leveza, você escolhe pela expansão, sempre, porque afinal, você é um ser infinito. Por que um ser infinito escolheria o pesado? Por que um ser infinito escolheria a dificuldade? Somente se for através do pensamento, sentimento, emoção, porque se estiver escolhendo pelo seu perceber, você vai escolher o que expande, você vai escolher a leveza. Tudo que te impeça de escolher a facilidade, a leveza, a alegria de viver, vamos destruir, descriar agora. Certo, errado, bom e mal, pode poc, todas as 9, curtos, garotos e aléns. E isso eu me incluo muito, gente, porque eu também fui criada numa família, primeiro, uma família concurseira, concursada, concurseira e concursada. E que o sonho da minha mãe era que eu passasse em concurso público, que eu fosse trabalhar em concurso público, e eu nunca me via naquele rótulo, né, de estar sempre fazendo a mesma coisa, porque normalmente a questão de trabalhar como funcionário público fica uma coisa repetitiva, né, você está sempre ali, primeiro, se colocando na caixinha de um governo, de uma sociedade em geral, de uma realidade previsível, e também, por outro lado, porque eu nunca fui uma pessoa de fazer sempre as mesmas coisas. Eu gosto, eu preciso, eu ser infinito, chamado Diana nesse corpo, eu tenho uma necessidade de fazer coisas diferentes o tempo todo. Senão, tudo que é muito rotineiro, para mim, não expande, me contrai muito. Então, eu nunca me vi dentro de um emprego público. E aí eu era tipo a ovelha negra da família, né? Tios, primos, todos concursados, e eu vivia trocando de emprego, porque depois de 2 anos meio que entrava na rotina, aí eu pedia demissão, aí eu já começava em outro emprego, porque eu sempre fui uma funcionária boa, nos termos, né, de todas as empresas que eu trabalhei, e porque sim, eu gostava de trabalhar nas empresas, sempre gostei, sou muito grata em todas as empresas que eu trabalhei, e aí eu saía de um emprego, quando eu começava a enjoar, já saía de um emprego e já entrava em outro emprego, em outra empresa. E aí, o que acontecia? A ovelha negra da família, Diana, louca lá, que não para em emprego nenhum. Só que não era que eu não parava em emprego nenhum porque eu fazia coisa errada ou era demitida. Não, era simplesmente porque eu enjoava do emprego, gente, eu queria outra coisa, sabe? E aí, o que acontece? Se você se coloca nessa caixinha dessa realidade, que fala que não, você tem que ter uma estabilidade, que você tem que ter um emprego fixo, que você tem que ter a carteira assinada, porque daí é certeza que você vai receber um salário todo mês, porque o salário está ali garantido. Verdade que isso é estável? Verdade que um ser infinito precisa dessa estabilidade? E se você seguir a leveza de ser também o dinheiro todos os meses? E se você seguir a leveza, a expansão, a consciência de ser a energia do dinheiro todos os dias e de ser a energia da criação da sua vida todos os dias, da criação do seu negócio todos os dias, quanto mais você pode criar, quanto mais você pode expandir em prol de todo um planeta, em prol ao reino de nós, e não do reino do eu.
Tudo que você está trazendo à tona, vamos agora destruir, descriar, certo, errado, bom e mal, pode pôr todas as 9 curtos, garotos e aléns. Então, o que aconteceu? Depois de alguns anos, eu já era formada, na verdade, eu sempre gostei de terapias complementares. Desde os 18, 17 anos, eu já trabalhava já tinha feito alguns cursos, então comecei trabalhando com aromaterapia, cromoterapia, fiz curso de massoterapia também, e aí eu fui trabalhar, depois disso é que eu fui trabalhar em empresas, né? E quando o meu filho mais novo nasceu, hoje ele tem 12 anos, eu parei de trabalhar, eu saí da empresa que eu trabalhava e voltei a trabalhar com terapias complementares. Por quê? Porque aquilo eu sabia que estava na minha essência, eu sempre gostei de ajudar pessoas, eu sempre gostei do toque, eu sempre tive uma questão muito forte, uma habilidade muito forte na questão da consciência corporal e do toque, de perceber, de sentir no corpo o toque e perceber o que a outra pessoa tem, onde ela necessita ser tocada, e mesmo através do meu corpo, eu sempre fui de perceber qual é a energia que o corpo estava dizendo, o que meu corpo sempre se comunicou muito bem comigo, eu sempre segui essa energia. Então, quando meu filho mais novo nasceu, eu pensei, bom, vou fazer alguma coisa que eu realmente gosto e que eu possa conciliar a agenda. E foi assim que eu voltei a fazer alguns cursos de especialização, fiz meu pós em psicossomática e conheci as barras, então, foi nesse período lá, que eu comecei lá em 2001. Não, 2001 foi o mais velho, o mais novo nasceu em 2007. E de 2007 até 2015 foi que eu fui fazendo cada vez mais cursos, porque terapeuta também não para, né? A gente sempre quer mais conhecimento, mais conhecimento. E para que o conhecimento hoje, com a consciência que eu tenho hoje, eu fico perguntando, para que tanto conhecimento se eu já posso acessar o meu saber? Porque muitas vezes a gente tem essa questão também, né? Ah, eu preciso mais, eu preciso mais, eu preciso mais. Verdade que o ser infinito sempre precisa fazer mais cursos. Ou você poderia acessar o seu próprio saber o tempo todo. Aquilo que você já sabe. E como seria você espalhar isso que você sabe para todas as pessoas que necessitam, que requeiram essa tua energia, esse teu conhecimento também. O conhecimento que já está em você. Como seria você acessar esse seu conhecimento, esse seu saber, que só você sabe, que mais ninguém sabe, e poder mostrar a sua voz ao mundo, e mostrar o seu saber ao mundo, sem nenhum ponto de vista, sem nenhum sem nenhum auto-julgamento de que as outras pessoas irão julgar você também. Tudo que se traz à tona, vamos destruir e descriar. Certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as 9, curtos, garotos e aléns. Então, o que eu fiz? Eu fiz esses cursos, então, de especialização, excluí todo e qualquer julgamento de outras pessoas, porque o julgamento, quando ele vem o julgamento do outro. O que acontece? No Access nós falamos muito do auto-julgamento, né? E percebam que tudo isso que eu estou falando é justamente para mostrar para vocês o que é leve e o que é pesado, porque o julgamento sempre vem com uma contração. E o julgamento faz com que você não tenha consciência. A consciência e o julgamento não podem andar junto nunca, eles não andam juntos. Ou você se julga, ou você julga o outro, ou você tem uma consciência. Então, naquela época, eu simplesmente excluí todo e qualquer julgamento dos outros em relação a mim, em relação ao meu trabalho, principalmente julgamento, quando eu falo dos outros, é em relação à família, que realmente sonhava, né, que eu fosse trabalhar no serviço público, principalmente minha mãe. E também parei de auto-julgar, porque o auto-julgamento é a pior maldade que você pode fazer. O auto-julgamento é que vem com a contração. Porque quando o outro está te julgando, é tudo bem, é o ponto de vista do outro, que ele pensa, é pensamento dele, que se dane, não é meu, é problema dele. Agora, quando você compra o julgamento da outra pessoa, você passa a ser
se auto-julgar, passa a ser um auto-julgamento. Então, se a outra pessoa ali, por exemplo, vou dar o exemplo da minha mãe, se ela imaginava, sonhava e de repente falava de alguma forma, porque você não foi fazer, meu sonho era que você fosse trabalhar e ser funcionária pública por causa da estabilidade disso, daquilo, ok. E aí, se eu começo a me sentir culpada em relação a alguma coisa que ela falou, ou se eu falo, nossa, é mesmo, né? Minha mãe tinha razão, tem razão, eu tinha que ter feito isso, eu começo a me auto-julgar. Esse auto-julgamento vem com essa contração. Esse auto-julgamento, ele vem com o peso. E aí, você compara a sua criação. Tudo que vem com esse peso faz com que a sua criação pare. Você para de acessar o seu saber, você deixa de acessar a consciência e você para completamente a sua criação. Essa criação que é o que o planeta requer de você. Então, como seria você sempre escolher através da leveza para que você acesse mais criações, para que você acesse mais consciência, para que você seja a completa contribuição para o reino de nós. Tudo que te impeça, vamos destruir e descriar agora, por toda a eternidade, certo, errado, bom e mal, pode poc, todas as 9, curtos, garotos e além. E tudo que você comprou da sua família, tudo que você comprou ao longo da sua vida e que te bloqueou de alguma forma de seguir a leveza do ser você. Vamos agora retratar, rescindir, recriar, dissipar, destruir, descriar, enviar tudo isso embora. Certo, errado, bom e mal, pode poc, todas as 9, cultos, garotos e aléns. Todos os votos, acordos, contratos, pactos, juramentos que você fez para sua família, em qualquer vida, realidade e dimensão, que te impedem de seguir a leveza do seu ser, que te impedem de visualizar o que é leve para você, que te impedem de acessar a leveza do ser você. Vamos agora retratar, rescindir, recriar, dissipar, destruir, descriar tudo isso por Deus milhões de vezes por toda a eternidade, certo, errado, bom e mal, pode poc, todas as 9, curtos, garotos e aléns. Então, esse leve é o que expandiu para mim desde o início do Access. Quando eu escolhi ser facilitadora de fundamento, também foi através da expansão, também foi através da leveza. E foi foi bem interessante, porque foi, assim, uma das experiências mais incríveis que eu tive nesse período, né, não dentro do Access, a gente fala dentro de Access, tudo, mas ao longo da minha vida em si, e principalmente nesses 3 anos que eu estou trabalhando com as ferramentas de Access, que foi o primeiro curso em outro país que eu fiz, que foi o COP, né, um COP é um curso chamado Escolha de Possibilidades, a abreviatura é COP. E estava, assim, eu tinha estipulado, na verdade, definido, e que eu iria fazer um COP até o final do ano de 2018, isso foi, em 2018. Só que assim, eu não defini data, eu não defini onde seria, nem como. O como é com o universo, como nunca é com nós. Basta você escolher pela expansão, basta você escolher pela leveza, e a partir do momento que você faz essa escolha, e é uma escolha assim, que quando você escolhe, expande a tal ponto que você tem certeza que você vai fazer aquilo, que você tem certeza que você vai cumprir aquilo, que você vai chegar naquele lugar, que é isso que você quer, que nada, nada, nada vai te impedir. Nada. Você faz de tudo para chegar naquele lugar. Você faz todos os movimentos possíveis para que você consiga chegar naquele lugar. Porque o que acontece quando você faz uma escolha? Você escolhe, o universo te manda as infinitas possibilidades. Você escolhe sem definição, sem expectativa, sem conclusão. É simplesmente uma escolha. Escolhe pela leveza.
E a partir do momento que você escolhe pela leveza, pela expansão, o universo te manda, então, essas infinitas possibilidades. A partir do momento que o universo vai te mandando essas infinitas possibilidades, você tem novas escolhas. Ok, eu vou por esse caminho, eu vou por esse caminho, eu vou por esse caminho. Só que em tudo isso tem que ter um movimento seu. Não adianta você ficar estático e parado. Sempre requer um movimento. Por quê? Porque as moléculas do nosso corpo, elas se movimentam o tempo todo. O nosso corpo aqui, ele está solidificado, mas quando a gente expande o corpo, o que que acontece? Ele vai se fragmentando em várias moléculas. E essas moléculas estão em constante movimento. Então, quando você escolhe pela expansão, pela leveza, o universo te manda essas possibilidades infinitas, você faz novas escolhas e faz uma ação. Então, eu sempre pergunto, que ações você pode fazer hoje para criar o futuro que você está escolhendo? Que ações você pode fazer hoje, que movimento você pode fazer hoje para fazer as escolhas pela leveza, pela expansão? Que escolhas você pode fazer, que movimento, que ação você pode fazer hoje para escolher pela leveza e receber as infinitas possibilidades do universo. Tudo que te impeça, vamos destruir, descriar, certo, errado, bom e mal, pode, pode, todas as 9 cruzes, garotos e alens. Então, o que que aconteceu? Na época, eu tinha definido que eu queria fazer o COP até o final do ano, mas não definiu como. Aí, o que que aconteceu? No início do ano, eu estava num curso lá em São Paulo, vários facilitadores comentando que o Gary Douglas, na época, não tinha tantos cursos no Brasil. O Gary Douglas, ele iria para Buenos Aires dar esse COP. E aquilo não expandia, eu lembro de ter falado que eu não conseguia me ver em Buenos Aires, né? Mas muitos facilitadores iriam para Buenos Aires, estava fácil, pela mente lógica e racional, o que que acontece, né? Os facilitadores ficam trocando ideias, e aí, não, Diana, vamos para Buenos Aires, é aqui pertinho, do lado, é fácil, vai ter muito brasileiro, a gente pode dividir apartamento e tal, vai uma galera, e aí, claro que você vai pela mente lógica e racional, sim, realmente vai ser fácil, pertinho. Só que foi chegando próximo a esse período, e aí nada expandia. Eu continuava não me enxergando em Buenos Aires, e as coisas não estavam funcionando do jeito que eu queria. Eu tinha criado dinheiro. Oi, Carol, tudo bom? A Carol estava, eu ia me hospedar com a Carol junto, né? Foi uma das pessoas no final que ainda a gente comentou, né, Carol, em relação a isso, não expandir. E aí, o que que aconteceu? Chegou muito próximo do curso, as pessoas que eu iria dividir o apartamento não foram mais. E aí a Carol falou, vamos, que eu me hospedo, a gente se hospeda junto, e aí eu comentei com a Carol também isso, não me vejo em Buenos Aires, vou fazer uma nova escolha. E eu tentei fazer online esse curso, e a minha transferência de dólares também não deu certo. Então, o que que eu fiz? Eu fui para o computador e disse, ok, eu escolhi fazer um copy até o final do ano. Quais as outras possibilidades que eu tenho de fazer um copy até o final do ano? E aí eu abri o site do Access e apareceu 2 possibilidades, uma na Itália e uma na Austrália. O da Itália fez assim, leve, expansivo, na hora. E na hora eu cliquei e me inscrevi. Só que quando eu me inscrevi, eu não vi como que era o tal do curso. O curso seria lá no Castelo de Casal Borgoni, inclusive a Paty foi também. Só que quando eu me inscrevi, não tinha nenhum brasileiro inscrito, por quê? Porque todos tinham ido para Buenos Aires, todos que escolhiam fazer um COP tinham ido para Buenos Aires. Então, não teria, para quem não sabe, gente, Casal Borgoni é um castelo lá que o Access tem, no meio de um vilarejo que fica no meio do nada, não passa ônibus, não passa trem, não tem hotel, não tem nada. Então, o que que aconteceu? O curso não teria tradução, eu nunca tinha feito uma viagem internacional sozinha, eu não falo outros idiomas, na época eu não falava, hoje eu já falo um pouquinho,
E aí começou a vir a mente lógica e racional, lógico, né? A mente lógica e racional que dizia que ia ser muito difícil chegar lá e que eu não ia conseguir. O euro é mais caro que o dólar, a passagem para Buenos Aires era mais barata que a passagem para a Europa, tudo isso. Então, percebe quando você começa a definir muito, quando você começa a ir pela mente lógica e racional, o quanto impedimento, quanta limitação você começa a se colocar. Porque quando eu cliquei ali e me inscrevi, expandiu na hora. E todas as dúvidas que começaram a surgir depois eram dúvidas que vinham com peso. Eram dúvidas que travavam de alguma forma. Eram dúvidas que estavam criando um impedimento na minha vida. E aí, o que eu comecei? Fazer muito POD/POC. Eu cheguei a mudar a minha inscrição para um online também. Só que no período entre a minha inscrição e até a semana do curso, outros facilitadores brasileiros também escolheram, e por fim, uma semana antes, a tradutora entrou em contato comigo e falou que o curso tinha sido autorizado tradução, que outros brasileiros tinham escolhido, e perguntou se eu não gostaria de ir presencialmente, trocar minha inscrição novamente, porque eu estava inscrita online. E aquilo expandiu de novo para mim. Eu disse, uau, sim, eu vou. Nesse sim, eu vou, também aconteceu que eu estava facilitando um curso lá em Porto Alegre e eu não tinha tempo para nada. Foram, assim, tipo, 5 dias antes da viagem, que eu deveria viajar. Então, eu disse, tá, tudo bem, eu vou, só que eu não comprei passagem, eu não tenho hospedagem, eu não tenho nada, como que eu faço agora, por favor? E aí, o que aconteceu? A tradutora disse, tudo bem, eu vou te dar o número do meu voo, você consegue, veja se consegue o mesmo voo. E aí, na sexta-feira, gente, eu ia viajar na terça. Na sexta-feira, eu procurei voo, e o voo foi mais barato do que se eu tivesse comprado com 2 meses de antecedência. A hospedagem, eu vou mostrar para vocês que todas as minhas preocupações, todas se dissiparam em questão de um dia. A hospedagem, também me perguntaram, a tradutora falou, ok, nós vamos se hospedar junto, eu, a Paty, a Patrícia Stankiewicz, mais uma outra pessoa, você quer ficar hospedada com nós? Eu falei, quero, porque eu não tenho tempo para escolher hospedagem. Outra facilidade. A passagem eu consegui no mesmo voo da tradutora, quer dizer, toda a minha preocupação de, não sei falar idioma, como que eu vou passar na alfândega, foi por água abaixo. A hospedagem foi por água abaixo. Chegando lá, nós alugamos um carro, quer dizer, toda a preocupação que eu tinha de locomoção foi por água abaixo. E o tempo todo expandia para mim. E eu estava escolhendo a contração, eu estava escolhendo a dúvida, eu estava escolhendo o medo, que é o que essa realidade nos impõe o tempo todo. Então, quando a partir do momento que eu disse sim, eu vou, o universo começou a me mandar todas as possibilidades, justamente como se fosse um tapa na cara, dizendo, escuta aqui, para que você se preocupou com isso? Para que você se preocupou com voo? Para que você se preocupou com locomoção? Para que se preocupar com hospedagem? Se estava o tempo todo te expandindo. Era só uma escolha, era só escolher. Então, todos os lugares em que vocês estão se bloqueando de alguma forma, comprando medo, escolhendo dúvida, escolhendo insegurança. Vamos agora mandar tudo isso embora de uma vez por todas e escolher a leveza das suas escolhas. Certo, errado, bom e mal, POD/POC, todas as 9, curtos, garotos e aléns. Todos os lugares, todos os tempos, todos os espaços que vocês estão comprando que essa realidade te impõe, de medo, de dúvida e de insegurança, te impedindo de acessar o seu verdadeiro saber, o saber que está dentro de você, o saber que você sabe que é o que vai criar mais para a sua vida, que é o que vai contribuir mais para a sua vida. Agora, retratar, rescindir, recriar, dissipar, destruir, descriar, tudo isso mandar embora de uma vez por todas, por toda a eternidade. Certo, errado, bom e mal, POD/POC, todas as 9, curtos, garotos e aléns.
Então, percebe que quando você... Eu contei toda essa história, gente, porque realmente para mim foi assim, daquele momento para trás, foi o momento que eu tive assim a nítida certeza da gente poder escolher sempre pela leveza, sem receio e sem medo. E de lá para cá, todas as vezes eu escolhi pela expansão. Todas as minhas escolhas em todos os momentos da minha vida, não só momentos dentro do Access, não só para cursos que eu vou fazer, mas em todos os aspectos da minha vida, eu sigo a leveza, todos os momentos. Eu sigo a expansão, todos os momentos. Por quê? Porque eu sei que isso vai criar mais. Eu sei que isso é uma escolha consciente. E se de repente aquilo que eu escolhi não me trouxer o resultado que eu estava esperando, tá tudo certo. Eu não vejo o errado disso, eu não compro o pesado disso. Eu simplesmente faço uma nova escolha. Ok. Que escolha diferente eu posso fazer aqui? Que vai criar mais, que vai expandir mais. E aí a gente vai percebendo essa energia daquilo que expande, daquilo que traz mais leveza para a gente. Porque também, quantas vezes vocês fazem coisas, vocês escolhem fazer algo para agradar outras pessoas, que não é, não é exatamente aquilo que expande para você. Quantas vezes vocês acabam escolhendo, fazendo algo justamente para, eu não vou contrariar o outro, não estou afim de brigar, não estou afim de discutir, mas aí você fica se martelando, se martirizando, porque fez uma escolha que não estava expandindo para você. Então, como pode ser mais leve? Como pode ser mais fácil fazer essas escolhas? É lógico que, de repente, tem alguns momentos, tem algumas ações que você tem que fazer, que você tem que não, mas que você acaba escolhendo. Por quê? Porque está dentro do nosso padrão familiar. Então, quando você faz uma escolha assim, por exemplo, festa de Natal, ou festa de formatura, de repente você sempre pode escolher não ir, hein? Mas quando você escolhe ir, pergunte-se como pode ser mais leve, se tiver contraindo. Como pode ser mais leve? Como pode ser mais fácil? Ai, aquela tia chata vai estar lá. Como pode ser mais fácil conviver com ela numa festa natalina? De repente acontece alguma situação que você vai sentar lá na outra ponta da... Não vai nem chegar perto da pessoa. Pode vir infinitas possibilidades. Então, fique sempre na pergunta desse como pode ser mais leve, como pode ser mais expansivo, porque sim, o universo entende, ele vai compreender que você está escolhendo a facilidade em vez da dificuldade. Então, como seria você acessar sempre essa leveza? Como seria você perceber, estar consciente do momento presente, escolhendo a leveza o tempo todo? 24 horas por dia, 7 dias por semana, cada nanosegundo. Tudo que te impeça, vamos destruir, descriar. Certo, errado, bom e mal, pode POC, todas as 9, curtos, garotos e aléns. Todos os lugares, todos os momentos em que você se impediu de seguir a leveza, a expansão, e que se podou de alguma forma. Vamos agora retratar, rescindir, recriar, dissipar, destruir, descriar tudo isso por Deus milhões de vezes, escolher a leveza a partir de hoje, a partir de agora. Certo, errado, bom e mal, pode POC, todas as 9, curtos, garotos e aléns. Não seria escolher a leveza a todos os lugares. Então, aqui, eu gostaria de propor um exercício para vocês. Eu não sei como é que é a consciência que vocês têm em relação a esse leve e pesado. Então, eu vou fazer um exercício para que vocês percebam no seu corpo aquilo que expande, aquilo que contrai, que é um exercício assim, tem pessoas que têm mais facilidade, tem pessoas que têm mais dificuldade, e é só prática, gente. Prática é esse ser a ferramenta todos os dias, tá? Ser a ferramenta em todos os momentos. Quando você é essa ferramenta do leve e pesado e tantas outras ferramentas que o Access tem, todos os dias, você começa a praticar todos os dias e você começa a se tornar cada vez mais expansivo. E percebe que cada vez você fica mais consciente
Vamos sim, oba! Como pode melhorar, né, Cristiane? Vamos sim. Eu convido vocês a fecharem os olhos, então, por um momento. A Márcia tem um pouco de dificuldade, porque às vezes ele me dá duas coisas, dá o sim ou não. Então, não é o sim ou não do pêndulo que eu vou fazer, apesar de que tem vários, gente, sim e não. Que limitação, que dúvida você tá, que dúvida você tem no seu corpo que te impede de acessar o teu verdadeiro saber, Márcia? Qual a dúvida que você tem? Qual a dúvida que você escolhe? Não. Qual a insegurança que você está escolhendo que te impede de acessar o que é verdadeiro para você? Tudo que isso traz à tona, vamos destruir, descriar. Certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as 9, curtos, garotos e aléns. Onde você comprou a insegurança que te impede de ter total segurança, de se comunicar com o teu corpo. Tudo que te impeça, tudo que isso traz à tona, vamos retratar, rescindir, recriar, dissipar, destruir, descriar. Certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as 9, curtos, garotos e aléns. Pegou aqui também. Medo da resposta, com certeza. Com certeza, pode POC para certeza. Toda certeza, toda dúvida, não, toda conclusão, toda definição, toda expectativa, todos os pontos de ordem que você comprou sobre querer saber a resposta e sobre a resposta ser diferente daquilo que a tua mente racional e lógica te permite. Vamos acessar, vamos destruir, descriar tudo isso por Deus zilhões de vezes, por toda a eternidade, certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as 9, curtos, garotos e aléns. Tudo que te impeça de sair da definição, da conclusão, da expectativa, do resultado que a tua mente lógica e racional te permite. Vamos retratar, rescindir, recriar, dissipar, destruir, descriar tudo isso por Deus zilhões de vezes, por toda a eternidade. Certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as 9, curtos, garotos e aléns. Gente, quanto tempo de live é, por favor? Depois alguém escreve aqui no chat para mim, tá? Todos os porquês. Se der 1h10, tudo bem? Eu comecei mais tarde, gente. Eu comecei, eu acho que era 9h10. A gente fica um pouquinho mais. Legal. Todos os porquês. Porque sempre é uma trava, né? O porquê é uma definição que te impede de buscar um resultado. O porquê é como se fosse, é uma das palavras que a gente deveria excluir do nosso dicionário, porque o porquê ele sempre vem como uma trava. Quando você busca um porquê, você está buscando uma definição e está impedindo as infinitas possibilidades de chegarem até você. Então, todos os porquês que te impedem de acessar o seu verdadeiro saber, perceber, reconhecer e receber. Vamos agora destruir, descriar tudo isso por Deus zilhões de vezes, por toda a eternidade. Certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as 9, curtos, garotos e aléns. Toda dúvida, toda insegurança que você tem em relação ao resultado do que vai ser criado. Vamos agora enviar tudo isso embora por Deus zilhões de vezes, por toda a eternidade. Certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as 9, curtos, garotos e aléns. E tudo que você aprendeu na sua vida, ao longo da sua vida, sobre querer saber o resultado de tudo, o porquê de tudo,
Vamos agora retratar, rescindir, recriar, dissipar, destruir, descriar tudo isso por Deus milhões de vezes, por toda a eternidade. Certo, errado, bom e mal, pode, todas as 9, curtos, garotos e aléns. Porque a gente aprendeu desde pequenininho, né, na escola, de saber o porquê de tudo. Ah, a fórmula matemática funciona desse jeito porque tem que funcionar assim, assim, assado. O português, a ortografia é assim porque é assim, assim, assado. A ciência, não sei, assim porque é assim, assim. A gente sabe, sempre aprendeu que tem que saber o porquê de tudo, né? Como funciona. E como seria simplesmente tirar todos esses pensamentos, esses macaquinhos desafiadores que ficam ali falando, matracando, fofocando na sua mente lógica e racional. Acessar o seu perceber, saber ser e receber e reconhecer o seu verdadeiro saber. O seu verdadeiro saber que está aqui, que é expansivo, que só você sabe. Então, toda a dúvida, toda a insegurança, tudo que tua mente racional está te falando e que te impede de saber a verdadeira resposta do teu corpo, vamos agora retratar, rescindir, recriar, dissipar, destruir, descriar tudo isso por Deus milhões de vezes por toda a eternidade. Certo, errado, bom e mal, pode, todas as 9, curtos, garotos e alunos. Então, bora lá. Convido vocês, então, para fecharem os olhos por um momento. Baixa todas as barreiras, respira fundo. Vai baixando as barreiras, essas paredes invisíveis que você se colocou ao seu redor, essas muralhas que te impedem de perceber, saber, ser, receber e reconhecer o seu saber, o seu infinito saber, esse saber que você, como um ser infinito, sabe? Lá no fundo, essa intuição, essa voz que fica no teu ouvido e que um segundo depois você vai para a mente racional e fala, não, isso é besteira da minha cabeça. Então vai baixando as barreiras, baixando todas as barreiras. Baixa mais, 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 mais. Baixa as barreiras até não ter nenhuma barreira ao teu redor. Quando você baixa todas as barreiras, você fica completamente vulnerável para receber de tudo e de todos. E aí, você tem novas escolhas sempre. Você recebe também o mal, o ruim, o feio, o bom. E você reconhece o que é leve e o que é pesado para você. E o que for pesado e que não funciona, você simplesmente, não, isso não funciona para mim. Ok, eu faço novas escolhas. Mas você não impede o bom de chegar até você. Quando você tem as barreiras levantadas, você impede que o bom, que o expansivo chegue até você. Então, por isso que nós baixamos todas as barreiras, todas, até estar em completo estado de vulnerabilidade. Isso. E agora, eu convido vocês a lembrarem de um momento da sua vida que foi ruim, que foi triste, um momento que você não gostaria de lembrar, que você não gosta de lembrar. Aquele momento que te deixou tão abalado, magoado. Aquele momento que você gostaria que nunca, nunca, nunca tivesse acontecido. Perceba no teu corpo como fica o teu corpo quando você lembra desse momento. Como fica o seu corpo? O que você sente? O corpo sente. O ser infinito percebe. Então perceba no corpo. Se ele contrai, se dói,
Se de repente vem um aperto, o que você sente? Cada corpo sente de uma forma diferente. E agora, lembre de um momento bom, um momento maravilhoso, um momento alegre, feliz, que te deixou contente. Daqueles momentos assim, uau, que delícia, podia ser assim todos os dias. Aquele momento que você gostaria de acordar todos os dias e que se repetisse todos os dias. E perceba o seu corpo. Como fica o seu corpo? Como fica o seu corpo nesse momento? Percebe como ele fica, se ele expande, se de repente você sente um arrepio, um pulsar, cada corpo, lembrando, ele percebe ele sente de uma forma diferente. E o ser infinito percebe. Que percepção é essa? O que você sabe? O que você sabe? Isso. E vai voltando devagar. Voltando devagarinho. Como é que foi para vocês? Deu para perceber? Conseguiram? Escrevem aqui no chat se alguém ficou com alguma dúvida ainda. Márcia, muito claro, leve e pesado. Cristiane também, sim. Legal. Márcia, deu para perceber, sim. Então, Márcia, quando vier duas respostas, dessa forma não tem como vir duas respostas, não. Ó. O que você sabe? O que você, ser infinito, sabe? Que o teu ser infinito sabe, né? A mente lógica e racional que é uma resposta diferente. Então, escolhe pela expansão. Como seria escolher pela expansão, pela leveza? Cristiane, os ombros pesaram muito e depois abriu o peito e os ombros. Maravilhoso, como pode melhorar? Flávia, sensação linda, que delícia. Flávia tá com um sorriso maravilhoso, Flávia. Que delícia, gente. Flávio, leve fica igual a energia de adolescente, é. Essa energia, gente, essa energia de adolescente, essa energia expansiva, essa energia do sexualness, né? Que eu acho que é aquela coisa, uau, o que que vibra para você? O que que você tem vontade de fazer? O que que te deixa, assim, completamente com vontade de estar fazendo todos os dias, essa vontade de viver, nós somos seres humanos, gente, seres humanos. Seres humanos precisam de novidades. Seres humanos gostam de novidades, e gostam de toques, e gostam é o nosso corpo. Então, como seria você escolher sempre pela leveza mesmo? Pela essa expansão, por essa energia que te traz essa vibração de alegria, essa vibração orgástica de viver. Que é essa expansão que faz, ai, que delícia ver a carinha de vocês, gente, como pode melhorar? Ai, que coisa boa. Porque essa expansão, gente, é o que acontece, é essa comunicação da expansão. Cleusa, eu tô com inveja branca de você nessas fotos maravilhosas que você anda postando no Instagram da praia de Salvador. Muito em breve estarei em Salvador. Então, assim, gente, quando você emana essa energia para o universo da expansão, por quê? Porque você está escolhendo pela expansão, você está escolhendo aquilo que é leve para você. O universo, ele se comunica através dessa linguagem da energia, essa linguagem vibracional, captando que aquilo está vibrando para você, captando a tua expansão, captando a tua alegria, a tua felicidade. E mais daquilo ele vai te mandar. Ele não vai te mandar coisas que dão errado quando você escolhe pela leveza.
ele vai te mandar infinitas possibilidades para que tudo aquilo se atualize e fisicalize com total facilidade nessa realidade. Então, o convite para essa live, para essa ação de hoje, é que vocês escolham cada vez mais pela leveza, cada vez mais pela expansão, cada vez mais por aquilo que funciona para vocês. O tempo todo, o tempo todo. Estão andando na rua, vou dobrar à direita ou à esquerda? Qual é o mais leve? Qual é o mais expansivo? Vou comer algo. O que é que o seu corpo está pedindo? O que é leve para o seu corpo receber? O que nutre seu corpo? Aquilo que expande mais. Como seria escolher, fazer essas escolhas todos os dias agora? A partir de hoje, escolher pela leveza, pela expansão, por tudo aquilo que vibra para você o tempo todo. Então, não sei, alguém tem alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Senão eu vou finalizar. Já deu 1 hora, passou. Mas se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar aqui. Delícia, gente. Como pode melhorar ainda mais? O que mais é possível a partir da escolha de escolher a leveza? O que mais é possível a partir da sua escolha de escolher a expansão? Ah, legal, Cristiane. O exercício foi muita contribuição. Que bom. Que bom. Bom, então, é isso. Finalizo aqui. Flávia, foi muito gostoso ir na leveza. Gratidão. Gente, gratidão pela presença de vocês. Gratidão por escolherem mais por vocês. Por escolherem por vocês estarem aqui, por vocês estarem acompanhando as outras lives também. Obrigada a Patrícia também, que está sempre trazendo novas oportunidades, novas possibilidades. Carol também por estar engajada aqui nas ações. Então, assim, gratidão a todos vocês e escolham mais expansão, escolham mais leveza e a gente se vê. A qualquer momento, a gente se encontra novamente em algum lugar aí, tá bom? Beijos, gente. Gratidão. Tchau, tchau.